Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te falar uma coisa importante. Eu tenho falado muito sobre essa questão, irmãos, da pessoa buscar a instrução, né? Buscar o entendimento e até se empenhar para buscar o entendimento. Mas só que não colocar em prática. Não ser aquela pessoa disposta a se submeter. Né? Ela está passando, às vezes, por uma situação, está passando por uma circunstância e ela vem, e ela clama, e ela pede, e ela ora. E quer saber? Deus ouve. E Ele usa o homem de Deus para trazer a orientação que ela precisa. Ou às vezes nem é o homem de Deus que Deus usa para trazer a orientação que ela precisa, é ela mesmo, lendo as Escrituras, salta aos olhos, ela entende, ela percebe, mas não se submete, não obedece. Ela até crê, mas ela não obedece, não se submete. Aí não adianta, pessoal. Eu prego há mais de 30 anos, mudança de vida requer mudança de comportamento. Olha, preste atenção em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crê que há um só Deus? É uma pergunta que ele está fazendo. Aí ele responde, ele mesmo responde, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Irmão, você não pode ter a natureza de um demônio. Não. Eles creem que há um Deus só. Eles creem de tal maneira que eles estremecem de tanto medo, porque sabem que é a verdade. Eles sabem que é a verdade. Só que é o seguinte, eles não praticam a verdade. Eles não se firmam na verdade. A Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Isso está onde, pastor? João Evangelho, capítulo 8, versículo 44. Presta atenção. Vós tendes por pai ao... Olha, ele está falando. Sabe com quem que ele está falando? Ele está falando com os judeus. Com os judeus que declaravam claramente pertencer à linhagem de Abraão. Você está compreendendo? Sim ou não? E eles pertenciam à linhagem de Abraão, pastor? Pertenciam. Eles eram da descendência de Abraão e, originalmente, eles eram povo de Deus. Originalmente. Só que o comportamento deles tirava eles dessa posição de filhos de Deus. Você está compreendendo? Por isso que o Senhor Jesus ele vem numa discussão com eles e fala isso daqui, ó. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aí ele fala como o diabo é. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Irmão, para você se firmar na verdade, a verdade tem que existir em você. Jesus tem que existir em você, a palavra tem que existir em você. Se a verdade não existe em mim, ela não existe em você, nós não vamos ter a possibilidade de nos firmar na verdade. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a verdade. Então, se eu não tenho a palavra de Deus em mim, eu não tenho como me firmar na verdade. Eu tenho o quê? Uma natureza satânica. Olha o que está escrito aqui, ó. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ponto e vírgula. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na... Olha que coisa séria. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso. É mentiroso e é pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele criou a mentira. Ele criou o engano. Toda pessoa que não tem a verdade, Jesus, dentro dele, a palavra, ele não se firma na verdade e tem a natureza de Satanás. Então, o que eu quero que você compreenda? Você crê que existe um só Deus? O apóstolo falou que você faz bem, muito bem em crer. Só que não é só você que crê, os demônios também creem, estremecem. Então, o que ele está dizendo, pastor? Que a pessoa que crê, mas ela não coloca em prática, ela não vive a orientação
da palavra, a verdade, ela não é diferente de um demônio, ela não é diferente de Satanás, porque é o mesmo tipo de natureza. Então, não, peraí. A natureza que eu tenho que ter é a natureza do próprio Deus. Eu tenho que me firmar na verdade, eu tenho que conhecer. Eu aprendi que eu não posso mentir, então, a partir de hoje, eu não vou mentir porque eu aprendi que não posso, que a Bíblia condena. Eu aprendi que eu não posso roubar, a partir de hoje, então, eu não vou roubar, porque a Bíblia condena. Eu aprendi que eu não posso prostituir meu corpo, que eu não posso me envolver com pornografia, então, a partir de hoje, eu não vou prostituir meu corpo, eu não vou me envolver com pornografia. Por quê? Porque a Bíblia condena, ou seja, eu vou me firmar na verdade. Mas a vontade não vem, pastor? A vontade pode vir. Mas eu aprendi uma coisa, sabe o quê, pessoal? Que vontade dá e passa. O que você tem que fazer é permanecer firme e combater. Falar, não. Às vezes vem uma vontade de ficar com raiva de alguém pelo comportamento que esse alguém teve. Mas só que eu não vou aceitar essa vontade. Senhor Deus, não. A tua palavra diz que eu não posso guardar mágoa. A tua palavra diz que eu não posso guardar rancor no meu coração. A tua palavra diz que eu tenho que perdoar. Então eu não aceito essa mágoa, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito esse rancor contra essa pessoa, eu não aceito esse ressentimento. Em nome de Jesus, eu resisto esse mal, eu digo, sai em nome de Jesus. Ou seja, eu vou me firmar na verdade, eu não vou aceitar aquilo. Isso em todas as áreas da minha vida. Às vezes eu estou passando por um momento de dificuldade financeira, aquela situação de vender o almoço para comprar a janta. Surge uma oportunidade de eu resolver a situação. Só que essa oportunidade ela é desonesta, mediante a lei, e desonesta mediante aos olhos de Deus. Então, por mais que eu tenha aquela facilidade ali, eu não vou aceitar. Não, meu Deus, a tua palavra diz que a prosperidade é um dom do Senhor. Eu não aceito, meu Deus, que a minha situação mude por desonestidade. Eu não aceito em nome de Jesus. Ela vai mudar pela tua bênção. Ela vai mudar pela tua palavra. Eu não aceito isso. Esse sentimento, esse desejo de pegar isso que não é meu, que vai mudar a minha vida aparentemente. Deus, não vem do Senhor, eu não quero. Eu repreendo e lute contra aquilo. É uma tentação que vem. E às vezes é mais que uma tentação, pessoal. É uma cilada. É uma armadilha do diabo, para poder pegar você e colocar você na posição de escravo dele. Então tem que tomar cuidado, tem que se firmar na palavra. A instrução chega, ela não chega por um acaso. Eu estava orando hoje, eu estava pensando. Uma coisa é uma ameaça de um demônio. Às vezes um demônio ameaça, que vai fazer isso, que vai te matar, que vai fazer aquilo outro. E aí, pastor, eu não tenho que me importar. Não, pastor, não. Não, a Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Às vezes pode acontecer. Se de repente você está dormindo, você olha, um demônio está na tua cama. Você leva aquele susto. Aí você fica se perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? O que tem de errado? Não tem nada de errado. Por quê, pastor? Porque é bíblico. A Bíblia diz, Satanás, o vosso adversário, está ao derredor de vós, bramando como leão, na expectativa de que possa tragar. Talvez você está vendo só o demônio ali na beira da tua cama, mas só que entre você e o demônio tem um anjo, porque você é praticante da palavra. Tem um anjo para te proteger. Eu não me lembro o nome do... Eu não me lembro. Olha lá, Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha... Quem é que está à destra de Deus? Quem é que está à destra de Deus sentado? Jesus. Então, por meio da palavra dele, ele te ajuda. Você está entendendo? Você não tem que ter essa preocupação contigo. Eu não me lembro o nome do pregador, mas foi um dos grandes avivalistas aí, de um determinado século, se eu não me engano, foi século XX. E, de repente, ele está dormindo, ele abre o olho, tem um demônio no pé da cama dele olhando para ele. Aí ele olhou e falou, é você? Tá, voltou a dormir. Mas por quê? Ele vai se espantar, porque se a Bíblia diz que o nosso adversário está ao redor de nós, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. Eu não tenho que me preocupar com as ameaças, eu não tenho que me preocupar com o que ele diz que vai fazer, com o que diz que vai acontecer. Eu não tenho que ter essa preocupação comigo. Eu tenho que ter a preocupação única de estar na palavra. Estar na palavra significa que, às vezes, eu posso tropeçar. Então, estar na palavra significa eu confessar o pecado e consertar aquele erro ali. Eu estou na palavra. Tem pessoas que o demônio entra dentro dele, dentro dela, não é porque ele cometeu um erro. Não, pastor, não.
é porque ele não acredita no perdão de Jesus. Aí ele fica se acusando, o diabo aproveita aquela fraqueza e entra. Porque se ele errou e acreditar na misericórdia de Deus, ele chega e fala: Deus, tem que falar com o Senhor. Porque vai vir a tristeza. Falei. Aquela tristeza já é um sinal de que Deus está mostrando para você que você cometeu um erro, cometeu uma falha com ele. E você vai falar: Deus, falei, me perdoa. Mas a tua palavra diz que se eu confessar o pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda a injustiça. Então eu quero confessar ao Senhor, eu fiz isso. E se gostou, falar: eu gostei ainda, Deus, tem que falar a verdade para o Senhor. Só que o que eu não gostei, que está me entristecendo, foi que eu magoei o Senhor com o meu comportamento. Então, por isso eu estou aqui para confessar, porque eu não quero ficar longe do Senhor. E se qualquer mal, Pai, arrumou uma oportunidade de entrar na minha vida através desse erro, ou agir na minha vida através desse erro, meu Deus, eu paraliso ele, repreendo e expulso em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que além do Senhor me perdoar, quando eu confesso, o Senhor me purifica de toda injustiça. Então, ele não tem direito de estar sobre mim. Ele está repreendido e expulso em nome de Jesus. Mas o que acontece? A pessoa ela acredita mais na acusação que Satanás está impondo sobre ela do que na palavra de Deus que diz que ela está perdoada se confessar. Parece que quer se punir, sabe? Aquele autoflagelamento, que eu não presto, que eu tenho. Vou falar uma coisa para você. Você não é a primeira pessoa que pecou contra Deus. E com tristeza eu vou falar também. Não vai ser a última. Agora, nós que pertencemos a Cristo, temos que procurar cada dia demonstrar o nosso amor por Deus. De que maneira que eu demonstro amor? Aquele que me ama é que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, a cada dia, me empenhar, me esforçar para fazer o que a palavra de Deus diz. Volta lá em Josué, lembra? Josué, capítulo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa para você. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, só para te mostrar uma coisinha. Só que tem que ser depressa aí, viu, irmão? Isso. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: vai lá. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se para agora para que passe esse Jordão, você e todo o povo, e entrar na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Vai lá. Todo lugar em que puser as plantas dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Vai lá. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Vai lá. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Vai lá. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Vai lá. Tão somente, vê comigo aqui, bem forte, lê comigo. Tão somente seja e muito para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Vamos mudar a linguagem, vamos para a linguagem de hoje. Seja forte e muito corajoso. Preste atenção nisso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Preste atenção no que eu vou falar para você. Tira Moisés e coloca Jesus. Por quê, pastor? Porque o Messias já veio. E nós não estamos sem lei. Estamos sob a lei do Messias. Estamos sobre a lei de Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Lembra que eu tenho mostrado para vocês há muito tempo, Tiago 1,25? O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. Amém? Então a lei é o Evangelho. Olha lá, ó. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Preste atenção nisso. Ó. Volta lá. No Josué. Seja forte e muito corajoso. Primeiro você tem que entender, você não pode ser uma pessoa de mente fraca.
Você tem que ter uma pessoa de mente forte. Por quê, pastor? Porque Satanás, uma das portas que ele procura para entrar na tua mente é o teu pensamento. Por isso que a Bíblia diz que você deve tomar cuidado com os teus pensamentos. Por quê? Porque eles dirigirão a sua vida. Está lá no livro de Provérbios, ela vai colocar para você ver. Então você tem que ter uma mente forte para começar. Você não pode ser aquela pessoa, irmãos, que é conduzida por qualquer tipo de pensamento que surge. Qualquer tipo de pensamento que vem. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ter a mente forte. Então seja forte e corajoso. O que é uma pessoa corajosa? É uma pessoa que não tem medo, pastor? Não. É uma pessoa que mesmo que o medo venha, ela enfrenta. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque o medo pode surgir. O medo pode surgir. Ah, como pode surgir, pastor? Você tem que conhecer a Bíblia. Olha só um homem chamado Gideão. Quando o Senhor Deus o escolheu para livrar o povo de Deus do sofrimento, da dificuldade, da dor, entenda bem, Deus apareceu para ele. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Deus aceitou o sacrifício. Deus escolheu as pessoas que iriam lutar junto com ele. E na hora de lutar, ele estava com medo. Deus falou, você está com medo? Então você faz o seguinte, desce o arraial e veja o que eles estão falando, para você ver que a coragem vai surgir ao seu coração. Você está compreendendo? Então, você tem que ser forte. Você não tem que permitir que os teus pensamentos sejam dirigidos por Satanás. Você está entendendo? Por alguém que ele usa, porque ele vai usar talvez alguém para conversar, alguém para falar alguma coisa com você, para colocar medo em você, para colocar insegurança em você. A fé, ela vem por ouvir. O medo vem por ouvir também. O medo é o oposto da fé. Mas mesmo que surgir o medo, você tem que ser aquela pessoa que enfrente. Essa é a pessoa corajosa. É aquela pessoa que mesmo que o medo surja, você não vai aceitar que ele te domine. Você vai enfrentá-lo. Você está compreendendo, sim ou não? Seja forte. Ela não conseguiu achar o provérbio para mim ainda não, irmã? Tem que achar o provérbio aí. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Irmão, o cuidado aqui é para não errar a palavra. Olha lá o provérbio. Está vendo? 4:23. Tem que mandar alguém ficar do teu lado para te ajudar aí. Alguém que entende aí de achar na Bíblia, porque senão não tem jeito não. Aí fica 2 horas para achar e atrapalha o pastor. Tenha cuidado com o que você pensa. Lembra que eu falei? Pois a sua vida é dirigida pelos seus... Então não deixa. Não deixa. Toma cuidado. Vem aquele pensamento negativo, combate na hora. Combate na hora. Tem pessoa que pensa algo ruim, ela logo confessa. Não. Não, não. Veio um pensamento contrário à verdade, contrário à palavra, repreende. Diabo, esse pensamento que você trouxe é seu. Isso não é meu, não. Eu não aceito isso, não. E não tenha medo de falar, não. Se o pensamento for de prostituição, vai embora com essa tua prostituição. Vai embora, eu te repreendo em nome de Jesus. Se o pensamento for de passar alguém para trás, eu te repreendo. Vai embora com esse pensamento de tirar vantagem de alguém. Eu não aceito, não, de trapacear as pessoas. Vai embora em nome de Jesus. Se o pensamento é de ficar com ódio de alguém, prejudicar alguém, vai embora com esse teu pensamento. Isso não vem de Deus, não. Isso vem de você e nem vem de mim. A minha natureza é de Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Ou seja, toma cuidado com o que você pensa. Não vai aceitando todo tipo de pensamento que surge na tua mente. Porque aquilo que eu falei para você, muitas vezes você não percebe. Você acha que o pensamento é seu, mas o pensamento não é seu. Aquele pensamento é de Satanás. Ele implantou de maneira tal, ele trouxe de maneira tal para você pensar que é seu. Aquele pensamento de que você não vai conseguir. Não vai dar certo. Não, você não tem condição, você não tem capacidade para isso. Né? Você não está preparado. Quem me capacita é Deus, quem me prepara é Deus, Satanás. Vai embora com o teu pensamento em nome de Jesus. Amém? Irmão, há muito tempo eu carrego comigo que um homem consegue fazer, o outro consegue também. Ninguém é melhor que ninguém. Você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor que você. Se eu consigo fazer, você consegue também. Você pode até ter uma habilidade de conseguir fazer com mais facilidade que eu, mas eu vou treinar, vou ter uma habilidade que nem você e vou conseguir fazer também. E vice-versa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Como que é que não consegue? Como é que não pode?
Não é que você é burro, não é, nunca foi. Isso é mentira, isso é um engano de Satanás. Ele vem colocar esse pensamento para você se sentir depreciado. Você sabe que eu levei uma bronca de Deus uma vez na minha vida, uma bronca muito séria. Eu nunca mais me esqueci dessa bronca que Deus me deu. Eu era pastor em Itaquera. Isso foi no ano de 2001. 2001. E o que acontece? Eu lembro que eu ia fazer uma viagem com a minha família. 2 vezes por ano, eu costumava sair com a minha família e ficar 10 dias fora com eles, para que eles pudessem descansar. E eu também pudesse descansar. E normalmente era do dia 12 de janeiro ao dia 20 de janeiro, 22 de janeiro. E também no mês 7, lá do dia 12 ao 22. Só que eu primeiro conversava com o meu pastor para ver se eu podia. Eu não mandava recado, que eu estava indo fazer, não. Eu perguntava primeiro. Por quê? Porque eu ocupo uma posição importante, né? Aí o pastor poder fazer uma escala, colocar alguém no meu lugar e tudo mais, né? Não, eu decidi como é que vai ser. Sabe como é que é, né? É respeitar a autoridade de hierarquia, eu aprendi isso. Então, o que acontece? E eu tinha programado, já tinha tido autorização. Mas no dia que eu ia sair, que eu falei tchau para a minha autoridade, ele me chamou no canto e falou assim, ó, presta atenção, adia a viagem. Meus filhos estavam tudo pronto, todo mundo em casa, pronto, esperando já. Eu falei, adia a viagem? Ele falou, é. Eu falei, aí eu ia perguntar por quê, mas antes de eu perguntar, ele me falou, o negócio é o seguinte, nós tivemos uma conversa na liderança e tal, e decidimos que você vai para Guarulhos. Você vai dirigir a região de Guarulhos. Eu falei, eu? Ele falou, é. Eu falei, tá bom. Só que, quando eu saí daquela conversa, eu falei, eu não tenho condições. Eu pensei comigo, por quê? Porque quem era o pastor lá, era um pastor muito famoso na época. E um grande pregador, que era o Camilo. O pessoal chamava ele de Mestre Camilo. Era a maior igreja de São Paulo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para isso. Eu falando comigo. E saí, fui em casa, falei que a minha esposa, nós não vamos viajar mais. Tá bom e tal, tá tudo bem. E eu fui orar. Falei com Deus, né? Falei, Deus, né? Mestre Camilo, quem sou eu? Misericórdia, Senhor, tal. Tá bom. O missionário Soares, ele tem algumas coisas que, costumeiramente, se você observar, ele costuma fazer. A sede, a entrada dele ficaria de lá para cá, né? Então, ele entrava normalmente. Como que ele entrava, pastor? Era um costume do missionário. Ele entrava assim, com a Bíblia aqui, já entrava todo alegre, como sempre, né? É um homem de Deus, está sempre alegre. Entrava todo alegre, e vinha, colocava a Bíblia sobre o púlpito, né? Normalmente ele usa aquele microfone, e aí ele se apresentava, né? Eu, normalmente, não entrava pela frente da sede, como não entro até hoje. Eu entro por um outro local, que normalmente entra o missionário, entra alguns pastores. Então, eu entro sempre por esse local. Mas, naquele dia, isso no sábado, porque a conversa que nós tivemos foi na quinta. Eu ia viajar na sexta, ia ficar sábado, domingo, segunda, ou seja, 10 dias. Na quinta. E ele falou para mim não viajar porque nós teríamos uma reunião na segunda. Que iria acontecer essa transferência. E eu, então, fiz tudo isso que eu já falei para vocês. E como eu costumava entrar pela lateral, mas naquele dia eu falei, hoje não vou. Eu vou entrar bem correndo aqui, vou passar pela galeria, vou subir para a galeria, vou ficar lá. E entrei correndo ali, subi rápido, para não falar com ninguém, porque eu queria ouvir. Quando eu estou falando com Deus, ou Deus está falando comigo, eu não gosto de conversar com ninguém, porque eu estou ligado. Aí eu subi, sentei. E o missionário, lembra? Eu falei o costume dele entrar? Naquele dia, naquele sábado pela manhã, ele entrou. Só que entrou muito depressa, muito rápido, com a Bíblia debaixo do braço, parou e olhou e falou, nunca diga que você não pode fazer o que eu mandei você fazer. Meu coração foi a 199 por hora. Sabia que era comigo o negócio. Sabia que era comigo o assunto. Eu não tinha falado aquilo com ninguém. Eu só falei com Deus. Eu falei nem com a minha mulher. Eu sabia que era comigo.
que Deus estava me dando uma bronca daquelas assim de arrancar a orelha. E eu pedi perdão a Deus. Quando foi na segunda-feira, me chamaram e falaram, ó, a gente tinha uma ideia, tal, mas resolvemos que nós vamos colocar o Luiz. E o Luizinho foi para lá. O pessoal conhece mais como pastor da fé. E o Luizinho foi para lá. Passou-se um ano, eu fiquei em Itaquera 2 anos, 7 meses e 26 dias. Passou-se mais ou menos 1 ano e 8 meses. Eu me lembro como se fosse hoje. Conhece o Glauber? O Glauber está nos Estados Unidos hoje. O Glauber é um grande amigo, gente boa demais. E o Glauber vem e me chama e fala, Junão, me chama de Junão, vem cá. Isso 1 ano e 8 meses depois. Junão, vem cá. Eu falei, pois não. Ele falou, ó, cuida da minha mãe direito lá, hein? Eu falei, como assim? Você vai ser transferido hoje. Eu estava em Itaquera. Eu falei, para onde? Santo André, ué, minha mãe tem Santo André. Eu falei, puxa, legal. Ó, não conta para ninguém. Eu falei, tá bom. Ô, Glauber, estou te entregando aqui. Mas faz tanto tempo que ninguém vai ligar mais. E estou esperando. Ali, né? Porque alguns nomes foram chamados e o meu foi chamado. Aí tocou Antônio Júnior. Aí eu saí correndo, subi. Falei, pois não. O missionário olhou para mim e falou, tudo bem, Júnior? Falei, tudo bem, missionário. Ele falou para mim, teu Deus é o meu Deus? Eu falei, não. O teu Deus é o meu Deus. Tem diferença, pastor? Presta atenção na frase, você vai ver que tem uma diferença imensa. Aí ele deu um sorriso para mim. Falou, você vai para onde eu mandar? Eu falei, sim, senhor, estou aqui para isso. Você vai para Guarulhos. Eu, Guarulhos? Eu tinha recebido uma informação que eu ia para onde? Santo André. Mas só que Deus tinha um plano comigo. Lá em Guarulhos. E eu atrasei a vida daquelas pessoas por quase 2 anos. Porque eu falei que eu não tinha condições de fazer o que Deus mandou fazer. Não diga que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições. Você está atrasando a tua vida e a vida dos outros, que Deus quer usar através de você. Você está entendendo? Abençoar através de você. Então, cuidado com os teus pensamentos. Não aceita esse negócio que você não vai conseguir, que você não pode, que você não tem capacidade, porque é Deus quem te capacita, é Ele quem vai te levar, é Ele que vai te conduzir à vitória. Então não diga que você não tem condições. Você está compreendendo? Volta em Josué 1,7, por favor. Seja forte e muito corajoso, mesmo que a insegurança pintar, mesmo que o medo surgir. O corajoso é esse, que não recua, que não retrocede, que enfrenta a situação. Você está entendendo? É desse tipo de pessoas que Deus quer que você seja. Ele não está falando para você deixar de ser humano, ser uma máquina fria. Não, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Não é nada disso. Ele está dizendo, você sentiu, você pensou, confia na minha palavra, confia no que eu te falei, não nos teus sentimentos e nem nos teus pensamentos. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Seja forte e muito corajoso e tome o cuidado e viva de acordo com a lei do meu servo Moisés lhe deu. Seja forte, seja corajoso e tenha muito cuidado. É esse o único cuidado que você tem que ter, de estar fazendo exatamente conforme a palavra manda. O Senhor Jesus, conforme a palavra manda. Não é para você desprezar o Velho Testamento, não, irmão. Acreditar que só o novo é importante, não é nada disso. Você tem que entender o sentido. Jesus falou, eu vim para dar sentido à lei. Você está compreendendo? Jesus veio e deu sentido à lei. Se você ler toda a lei de Moisés, você vai entender que ela aponta para Jesus, o Messias. Você está compreendendo? E que quem cresce no Messias, por meio dele seria salvo. Basta ler a lei. Aí quando Jesus chegou, ele falou, vem dar sentido à lei. Eu sou o Messias, que por mim vocês serão salvos. Amém? Então tudo que você vê de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz que tudo que está escrito foi escrito para nosso exemplo, para nossa instrução, para nossa orientação. Então eu vou pegar do Novo, do Velho, do Antigo Testamento, dos patriarcas, eu vou pegar muitas coisas da lei, entendeu? Para compreensão de como viver sob a lei que eu estou, que é a lei de Cristo, o Evangelho, a lei perfeita que produz liberdade. Então aqui você tem um exemplo claro.
de que como Deus quer que você se comporte diante da palavra de Deus, diante da lei que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Tomando cuidado para fazer tudo que Jesus está falando, tudo que Jesus está orientando. Você está entendendo? Preste atenção mais, ó. Não pense, aí Mateus 5,17. Não pense que vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas, porque ele não veio fazer isso. Pelo contrário, não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E eu expliquei já o sentido para você. Porque tudo aponta para o Messias, que o Messias viria e quem acreditasse no Messias, por meio da fé no Messias, seria reconciliado com Deus e receberia a salvação. Ficaria livre da condenação da maldição eterna. Amém? Então ele veio para dar o sentido real à lei de Moisés. Volta lá, por favor. Seja forte e muito corajoso e tome cuidado de viver de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, não se desvie dela em nada. Não se desvie dela em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar, para onde for. Coloca na Almeida, revista e corrigida, por favor. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmão, não seja carnal e não seja fanático religioso. Seja só praticante da palavra e pronto. Amém? Eu fico vendo, de vez em quando, estou conversando com alguns amigos que eu tenho que ficar explicando para eles. Irmão, pare de dar importância a coisa que não tem importância. A pessoa religiosa, ela começa a arrumar paradigmas, situações que ela respeita até mais do que a palavra de Deus. Eu fico vendo, às vezes, tem gente no meio da reunião, o culto já chegou atrasada por alguma razão, e eu respeito isso, durante a semana não tem problema nenhum, mas a pessoa chega atrasada no meio da reunião, se ela não dobrar o joelho para orar. Você quer orar enquanto o culto está rolando? Oxe, tem momento para tudo. Né? Tem um momento para você orar, tem um momento para você adorar. Né? Chegou, a mensagem já está rolando, senta devagarzinho, sem fazer nenhum barulho, presta atenção dali para frente para ver o que Deus tem para falar para você e pronto. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas é costumes. Era igual eu quando era coisa religiosa. Era igual eu. Eu, quando era criança, eu tinha o costume de orar 10 Pai Nossos antes de dormir. Todo dia antes de dormir, 10 Pai Nossos eu tinha que orar, 10 Ave Maria eu tinha que orar. E quando acontecia de eu estar muito cansado, que eu dormia, acordava de madrugada, falava, não orei, levantar para orar. Religioso. Costumes religiosos. Então tem coisa que não tem importância. Presta naquilo que tem importância. O que tem importância, pastor? Fazer o que a palavra manda. A palavra diz para não mentir, então não mente, não. A palavra diz para não rouba, não. A palavra diz para não se prostituir, não se prostitui, não. Nem na mente, nem no corpo, nem no espírito. Se prostituir no espírito, pastor, oxe, quantas falsas revelações, heresias que a pessoa cata para ela e agarra na vida dela. Está se prostituindo no espírito. Não se prostitui, não. Fica na verdade, fica na palavra, respeita a palavra, anda de acordo com a orientação da palavra. É o que importa. Falou para não guardar mágoa? Não guarda mágoa. Levou um puxão de orelha, um cascudo? Absorve o puxão de orelha, absorve o cascudo. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Você está sendo corrigido, está sendo amado, louve a Deus e pronto. É isso que importa. Respeitar a mulher de um homem só, homem de uma só mulher. A Bíblia diz que da nossa boca não deve sair palavras pesadas. A Bíblia diz que nós não devemos colocar os olhos naquilo que é imundo. Então, coisas importantes, você tem que prestar atenção. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Tão somente esforça-te. E tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer. Coloca na linguagem que eu estava lendo, só para te mostrar uma coisinha a mais. Isso, olha só. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e vive de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés te deu. Ponto. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar. Por onde? Tiago 1,25. Tiago 1,25. Me encontra alguma coisa diferente do que nós lemos em Josué 1,5, 1,7. Você não vai encontrar nada diferente.
A única coisa que você vai encontrar diferente aqui, que você saiu de uma lei para outra lei. Mas a orientação é a mesma. Eu estou falando nesse sentido de orientação. É a mesma. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examinar bem essa lei, e não esquece, mas a põe em... não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, está falando do quê? Colocar em prática o que foi orientado. Tomar cuidado é observar bem. Examinar bem, observar bem. Não é? A pessoa que está tomando cuidado, não é essa que está prestando bastante atenção, está examinando bem onde vai pisar, não é isso? É a mesma coisa. A diferença aqui é que o regime é outro. Por quê? Quando muda o sacerdote, muda a lei. O nosso sacerdote é Cristo Jesus, a lei hoje é o evangelho dele, do Senhor Jesus. Mas aqui está explicando a mesma coisa. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. A única maneira de ter liberdade é por meio do evangelho. Liberdade no mundo espiritual é por meio do evangelho. Eu não vou ser escravo de demônio de prostituição. Eu não vou ser escravo de demônio de miséria. Eu não vou ser escravo de demônio de perturbação. Eu não vou ser escravo de demônio de doença. Eu não vou ser escravo de demônio de contenda, de briga, de fofoca. Eu não vou ser escravo de demônio de tipo nenhum. Eu vou ter a liberdade. No mundo espiritual, eu sou escravo de uma só pessoa. E dessa pessoa eu louvo a Deus por ser escravo. Eu sou escravo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então ele te dá liberdade. Você não é escravo de nenhum ser das trevas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, ou seja, você não pode esquecer. Eu estava orando hoje, eu estava falando com Jesus. Falei, Jesus, eu não quero esquecer nenhuma revelação, nenhuma orientação. Aí eu usei uma palavra. Qual palavra que o senhor usou, pastor? Lembra da multiplicação dos pães? Ele mandou que se recolhesse quantos cestos? 12 cestos de restos de pães que sobraram. Sim ou não? Para que ele mandou recolher? Ele explicou. Para que não haja desperdício. Falei, Jesus, eu não posso esquecer nada, não posso desperdiçar nenhuma revelação. Tem que ser produtivo para alguém ou para mim. Mas nenhuma revelação, nenhum entendimento que o Senhor me deu na minha vida, eu posso me esquecer. Por quê? Porque se eu me esqueço, estou desperdiçando. Você esquece aquele pão lá não existe mais isso, né? Forninho, né? Porque tinha o forno e forninho no fogão antigamente, né, irmão? Fui longe agora, né? Quem é da época do forno e do forninho? E tinha, às vezes, pelo menos lá em casa, lá no interior, para colocar banana para madurar, embrulhava no jornal e colocava onde? No forninho. Né? Quando guardava pão, catava o pão, e tá no forninho. Catava o prato feito, né, o PF, tá onde o prato, mãe? Tá no forninho. Não é isso? Então, quer dizer, você esqueceu o pão lá no forninho, uma semana depois, ou o prato de arroz e feijão lá no forninho, uma semana depois, dá para usar? Desperdiçou. Estragou. Não é verdade? Então não pode esquecer. Olha lá. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. João 6,12. Então, irmão, eu usei, abençoou a minha vida, abençoou a vida de um outro, amém. Só que é uma revelação que eu não posso esquecer. Por quê, pastor? Porque eu não quero desperdiçar, tem que servir para alguém, para alguma coisa. E assim tem que ser na tua vida, você não pode esquecer de nada que Deus falou contigo, nada, nada, nada. Nada. Por quê, pastor? Para não desperdiçar nenhuma revelação, tem que ser útil para você ou para alguém, em algum momento. E tem coisa que às vezes não é útil para mim, mas vai ser útil para uma outra pessoa, num determinado momento, num determinado instante. Você está compreendendo? Agora, se eu tenho lá, por exemplo, às vezes uma blusa, né? Que eu estava até falando com um pastor amigo meu hoje, né? Eu ganhei uma blusa de presente linda, que eu usei 2 vezes, só que eu pesava 15 quilos a mais quando eu ganhei. Falei para ele, amigo, vou dar para você. Falei, porque gente gorda que nem você pode usar. Falei para ele, para não desperdiçar. Não pode desperdiçar nada, irmão. Deus tem bênção para você. Então, as revelações que você teve, talvez já satisfez, já resolveu a tua situação, já resolveu a tua vida, mas não esquece dela. Por quê, pastor? Porque você pode produzir para a vida de alguém. E se amanhã você precisar dela, ela vai estar ali também para você usar. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto,
em nome de Cristo, para sempre, amém.